Bom, vamos iniciar então o nosso trabalho de hoje. Evidentemente, nós temos imenso prazer em ouvir o professor Marco Sintra, que é pessoa plenamente conhecida de todos, mas até por uma questão formal, eu quero lembrar a todos que o professor Marco Sintra é economista, é professor da GV em São Paulo, é vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, já foi secretário municipal de Finanças, ex-deputado federal também em uma legislatura, foi recentemente secretário da Receita Federal nesse atual governo e trabalhou pela montagem do reforma tributária, que até hoje não saiu, e também ele é nosso associado e coordenador de uma comissão interna de economia. Ele vai nos falar sobre aspectos econômicos e, depois disso, da fala dele, nós vamos abrir para as perguntas que vocês todos que estão conosco podem fazer diretamente a ele. Então, agora eu tenho o prazer então de passar a palavra para o professor Marco Sintra, que vai realmente nos brindar com a sua apresentação. Professor, suas ordens. Bom, antes de mais nada, cumprimentar a todos, você, Antônio Luiz, o Jean-François, o Pasqualinho, que eu sei que estão aí nos assistindo, a Valéria, que nos colocou no ar de forma muito eficiente, e a todos aqueles que se fazem presentes aqui hoje para esse bate-papo, né? Para essa conversa que eu tenho certeza que pode ser muito útil para todos nós, mas sobretudo para mim, que sou uma pessoa muito curiosa e que me interesso muito por questões tributárias e principalmente por questões que envolvam conflitos tributários, contencioso, simplificação e tudo mais. Eu queria, portanto, cumprimentar a todos, dizer que o IBAT é um instituto que certamente vai cumprir um papel muito importante no nosso país. Eu acho que a arbitragem tributária, que eu estou aprendendo sobre ela e gostaria de aprender cada vez mais, razão pela qual me filiei ao Instituto, vai cumprir um papel importante no nosso sistema tributário, na redução de custos, na busca da economicidade, na busca de um sistema que efetivamente cumpra o papel que o sistema tributário deve cumprir numa sociedade democrática, aberta, como é a nossa. De modo que eu vejo o IBAT como um desafio, não só no sentido de introduzir esta prática, seguindo experiência de alguns outros países, mas, sobretudo, inovando, porque se há um país onde o sistema tributário tem gerado um enorme contencioso, conflitos de toda a ordem, com custos elevadíssimos para a sociedade, certamente esse país é o Brasil. E é exatamente sobre esse aspecto que eu gostaria de trazer a minha contribuição nessa discussão e nesse debate, nesse bate-papo. A primeira coisa que eu gostaria de enfatizar é o fato de que eu sou economista. E aliás, dizem que os economistas, uma vez tinha uma pessoa andando num desses balões de gás, né? Se perdeu lá em cima, olhou para a terra lá embaixo, abaixou o balão o máximo que pôde, viu uma pessoa andando lá embaixo e gritou: "Onde é que eu estou?" O cara olhou para cima, o cara que estava lá em cima do balão, e falou: "Só está num balão." Aí ele falou assim: "Aquele cara lá embaixo com certeza é o economista, porque sempre diz coisas muito precisas, mas absolutamente inúteis." Economistas têm um pouco essa... Porque, em realidade, o economista é um cientista social, mas que assume ares de um cientista exato, né? Muito rigor no raciocínio, etc., e que busca sempre muita precisão nos conceitos. Mas eu me vejo como economista no meio, digamos, de um público diferente, né? Eu costumo dizer, e esse público diferente são os advogados tributaristas e, de certa forma, também a classe política, que tem um papel muito importante no sistema tributário em todo o mundo.
é interessante porque finanças públicas e, enfim, a questão tributária certamente é um capítulo importante na formação dos economistas. Mas ela se centra muito no que eu chamo, muitas vezes, envolta numa característica de formulação de política. O economista ele se dedica mais à conceituação de sistemas tributários. É o que nós chamamos de tax design. É a formação de modelos, qual é o melhor imposto, como ele deve funcionar, quais são as suas vantagens e desvantagens. Mas a prática tributária não é a praia do economista. A prática tributária é a praia do tributarista, do advogado, de certa forma, do contador, que até como uma certa corruptela da profissão acabou virando um arrecadador de impostos informal e pago pelo setor privado. Mas a prática tributária ela é muito comandada tanto pelo advogado, pelo tributarista, quanto pela classe política naquilo que diz respeito à formulação, à formalização do sistema tributário. Então, o economista ele se preocupa muito em analisar conceitualmente a questão tributária, mas ele tem pouca vivência, pouca interferência, digamos, no dia a dia da questão tributária, que, como eu disse, é muito mais hoje dominada pelos tributaristas e, na geração de um enorme contencioso, acaba envolvendo questões jurídicas que são estranhas à formação do próprio economista. Isso não quer dizer, evidentemente, que o economista não tem algo a dizer em todos os eventos que eventualmente possam ser gerados pelos conflitos tributários, porque os impactos econômicos eles são extremamente importantes e acabam formatando o tipo de resposta que a sociedade dá ao tipo de sistema tributário que ela tem. Mas o dia a dia do sistema tributário realmente é muito mais conduzido, orientado, praticado pelo tributarista do que pelo economista. Eu estou dizendo isso porque eu, como sempre me dediquei, sempre gostei muito da questão tributária, eu nunca me debrucei sobre o funcionamento do sistema tributário, os conflitos que ele possam gerar e como resolver esses conflitos, que é o objeto da arbitragem tributária, a solução desses conflitos. A minha preocupação sempre foi prévia a esse estágio, como quase que numa visão preventiva, como idealizar, como desenhar sistemas tributários que minimizem o conflito, que minimizem o contencioso, que minimizem o custo e que tornem o funcionamento do sistema econômico mais eficiente. E é sobre essa ótica que eu gostaria de mencionar alguns condicionantes que são muito importantes na visão do economista e, como eu disse, é muito importante que nós troquemos impressões para que o contencioso tributário e as suas soluções levem em conta não apenas o formalismo da legislação, mas também os seus impactos econômicos e os seus impactos na eficiência, no funcionamento e na resposta que a sociedade vai receber na solução desses conflitos. O economista, quando pensa em sistema tributário, e essa é uma das primeiras aulas que normalmente se dá quando se fala em tributos, são 4 ou 3 variáveis que devem ser analisadas muito cuidadosamente. A primeira delas é a questão da economicidade, e muitas vezes isso se confunde com o conceito de simplicidade. Nem sempre são
são semelhantes esses dois conceitos, mas nós podemos agrupar tanto a simplicidade quanto a economicidade como uma das qualidades de um bom sistema tributário, né? O Brasil tem gerado e tem criado uma fama internacional de ser um dos países com a maior custo de transação tributária, o custo de compliance no mundo, né? O Doing Business do Banco Mundial mostra isso, já virou quase que um lugar comum em qualquer discussão tributária, a complexidade do sistema, a burocracia, o número de horas que o setor privado é obrigado a dedicar ao sistema tributário para cumprir com as suas obrigações, principalmente obrigações acessórias, que são extremamente complexas no Brasil. E eu já tive a oportunidade de fazer algumas estimativas sobre qual é o custo, e aí já um conceito econômico, qual é o custo do sistema tributário para a economia brasileira. O sistema tributário custa para a economia brasileira não só o que é efetivamente recolhido de impostos, isso está em torno de 33% do PIB. Entre taxas, impostos, contribuições e impostos, nós estamos aí beirando os 33% a 34% do PIB, que é uma taxa de extração extremamente elevada para qualquer país no mundo, mesmo para países desenvolvidos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm uma carga tributária bruta aí em torno de 25%, 26%. Lógico, alguns países europeus têm taxas mais elevadas, que chegam a 38%, 40%, 41%, mas certamente para países em desenvolvimento, o Brasil é absoluto líder em termos de taxa de extração, com 34%. Países que alguns anos atrás estariam no mesmo nível em termos de classificação de desenvolvimento, tipo Chile, Coreia, Grécia, África do Sul, Portugal, Espanha, etc., que são países já hoje em pleno desenvolvimento, mas não ainda na categoria de países desenvolvidos, tem taxas significativamente mais baixas do que a taxa de extração do Brasil, né? A Coreia, por exemplo, é um caso conhecido, Argentina, países latino-americanos, etc. E fizemos algumas estimativas também sobre o que custa o sistema tributário para o Brasil, que não é só o que é efetivamente recolhido em termos de impostos, que são esses 33% ou 34%, mas também o que custa, o custo de transação para a realização dessa extração. E aí nós temos que imputar ao sistema tributário os custos envolvidos na burocracia privada das empresas, que são obrigadas a ter departamentos tributários, contratar advogados tributaristas, economistas, planejadores, evidentemente o custo do contencioso para fazer e cumprir as suas obrigações. Esse número ele é elevado, eu vou dar depois uma estimativa do número a que cheguei. Além disso, nós somos obrigados a computar também no custo do sistema tributário brasileiro o que custa para o próprio setor público, a máquina necessária, a estrutura necessária para fazer esta arrecadação. E aí nós temos toda a máquina de arrecadação do governo federal, toda a máquina de arrecadação dos 27 estados, a máquina de arrecadação, controle, fiscalização e cobrança de 5.600 municípios, o que dá, evidentemente, uma massa gigantesca de custos de compliance, de custos de administração do sistema tributário. Sem falar, evidentemente, em algumas outras variáveis, como o tempo e o custo de oportunidade desse tempo, né, do próprio empresário. E as estimativas, que isso varia muito, não existe nenhum número muito preciso sobre isso, mas eu posso afirmar, sem medo de errar, que isso equivale a alguma coisa entre 3% e 5% do PIB brasileiro, né? Que seria o custo
adicional para se cumprir com as obrigações tributárias. Portanto, o sistema tributário brasileiro custa os 33, 34 que são efetivamente recolhidos, mais aquele custo envolvido na operacionalização do sistema, mais 4 ou 5%. Portanto, nós estamos falando aí em alguma coisa próximo de 40% de uma taxa de extração. Esse é um conceito que preocupa muito os economistas. É o que nós buscamos com o conceito de economicidade, simplicidade, reduzir ao máximo esses custos para, com isso, obtermos uma maior eficiência. O segundo conceito importante na avaliação de sistemas tributários por parte dos economistas é a questão da equidade, a questão da chamada justiça social, redistribuição de renda, que nós agrupamos tudo no conceito de equidade. Ou seja, o sistema tributário ele não só deve gerar recursos para o Estado desenvolver as suas atividades, como também deve ser utilizado na medida do possível, na medida em que ele não prejudique a sua função arrecadatória, como um instrumento de se melhorar o nível de distribuição de renda e, com isso, se atingir o patamar mais elevado de equidade social e maior um sistema social menos conflituoso. E uma terceira variável também extremamente importante na cabeça dos economistas quando pensam em sistemas tributários é a questão da eficiência. E esse é uma incógnita, porque é a variável mais difícil de ser avaliada. Nós vamos, um pouquinho mais para frente, falar sobre reforma tributária, e aí nós vamos ver que existe um conflito muito grande entre várias percepções do que deva ser o melhor modelo tributário, e o grande debate não é tanto nem na questão da simplicidade e da economicidade, menos na questão da equidade e muito na questão da eficiência. Existe aí alegações de diferenças muito significativas em termos de eficiência econômica dos modelos alternativos em debate hoje nos projetos de reforma tributária. Então, o economista, como vocês veem, ele está muito mais orientado para criar as condições de nós termos um bom sistema tributário e depois ele entrega este produto, entrega esta construção, entrega esse sistema para os administradores públicos, para os tributaristas e advogados administrarem o dia a dia, a operacionalidade desse sistema. Bom, como eu disse, no Brasil, a nossa fama é de termos um dos piores sistemas tributários do mundo. E hoje, quando se fala em reforma tributária, o debate está muito centrado em algumas concepções que eu vou tentar descrever aqui para vermos o nível de conflito que ele pode gerar e que implicação isso teria para a operacionalização do sistema, ou seja, como é que isso pode impactar a necessidade de mais ou menos arbitragem, de mais ou menos judicialização, de mais ou menos conflitos na operacionalização do sistema. Eu acompanho reforma tributária mais ou menos desde a Constituinte de 88. E eu acho que todo mundo, pelo menos os mais velhos, se lembram que a Constituição de 88 ela tinha nos seus dispositivos transitórios uma cláusula que previa, dentro de 4 anos depois, portanto, em 1992, a revisão de alguns capítulos da reforma tributária. Eram 4 capítulos e um deles era o capítulo tributário. Deveria ser revisto 4 anos depois. O presidente eleito em 89, não foi? O Fernando Collor de Mello, em preparação para isso, inclusive, criou uma comissão de notáveis, presidida pelo Ariosvaldo Matos Filho, nosso colega lá na Fundação Getúlio Vargas, que convocou alguns dos melhores economistas e alguns grandes tributaristas para elaborarem um anteprojeto de reforma tributária,
para atender, né, a esta revisão prevista para ocorrer em 1992. Houve, evidentemente, o impeachment do presidente, esta revisão não foi feita, e de lá para cá, as tentativas de revisão e de reforma do sistema tributário brasileiro têm encontrado retumbantes fracassos legislatura após legislatura. 2 legislaturas após esse momento de 92, eu participei na Câmara dos Deputados, e foi quando um grande projeto que quase foi aprovado, não fosse a oposição feroz do então secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, opôs ao projeto, ele não foi aprovado, mas desde aquele momento, portanto, de 95, passando em 98 e daí em diante, a cada 4 anos, praticamente o mesmo projeto apresentado então, naquele momento. O relator desse projeto foi o deputado Mussa Demis, não sei se alguns dos senhores se lembram do nome dele, deputado, se não me engano, acho que era de Sergipe, da Paraíba, é um auditor fiscal, uma visão muito fiscalista, uma visão muito formalista do sistema tributário, mas ele apresentou um projeto que vem sendo apresentado e reapresentado periodicamente há 4 anos, e a cada 4 anos ele enfrenta dificuldades e não é aprovado, e por isso nós não tivemos reforma tributária de 1990 até agora. Portanto, em 30 anos nós tivemos apenas alterações, adições, subtrações, modificações, emendas, mas muitas distorções, e com isso se criou um sistema tributário muito desfuncional, um sistema tributário que foi chamado pelo Roberto Campos de manicômio tributário, e que acaba, né, sendo aferido com esses dados aí do Banco Mundial e etc., como um dos piores sistemas tributários do mundo. E isso nos coloca, portanto, frente ao desafio do porquê que não se consegue fazer uma reforma tributária hoje. E aí nós vamos cair na grande pergunta da modelagem do sistema tributário e da adequação do sistema tributário que nós temos no Brasil hoje à evolução tecnológica, ao que está acontecendo no mundo, do ponto de vista do mundo digital que está hoje adentrando todos os setores da vida moderna, seja no campo social, no campo cultural, no campo econômico, no campo da produção, em todas as áreas que é a tecnologia digital. Mas, curiosamente, esta tecnologia não adentrou o campo tributário. Essa é a primeira grande conclusão que eu tiro depois de 30 anos de reflexão sobre o que está acontecendo com o sistema tributário brasileiro. O sistema tributário nosso, e não é só o nosso, não, isso está acontecendo em todo o mundo, ele está sendo absolutamente impermeável à nova tecnologia digital. Muitos dos senhores vão falar, mas que absurdo, imagine, hoje nós fazemos as nossas declarações pela internet, hoje o fluxo de informações, inclusive contábeis, pessoais, empresariais, estão todos à disposição dos fiscos, à disposição da sociedade, a troca de informações é ágil, a inteligência artificial permite o manuseio dessas informações com grande agilidade, e, de fato, não é, coisas muito interessantes têm acontecido, inclusive no Brasil, com o SPED, né, a nossa nota fiscal eletrônica, nós somos um dos primeiros países a usar a tecnologia para a gestão tributária. Hoje, a Receita Federal ela preenche previamente, quem assim deseja, tem o pré-preenchimento das suas declarações com as informações que já são coletadas previamente pela Receita, as empresas hoje já fornecem toda a sua contabilidade, todos os ajustes que elas precisam fazer para o cálculo do seu lucro tributável, estão colocados à disposição. Como é que se fala que a tecnologia não entrou no sistema tributário brasileiro e mundial? Por uma razão muito simples, né? A impressão que eu tenho e o que eu vejo é que se usa
a tecnologia, TI, tecnologia de informação, e todos esses instrumentos que eu mencionei, meramente como elementos acessórios na gestão tributária. Então, nós vamos dizer o seguinte: antes nós preenchíamos manualmente a nossa declaração, entregávamos no correio e recebíamos um recibo. Hoje nós mandamos pela internet. Mas as informações que estão lá são as mesmas que eram exigidas há 30 anos atrás. A manipulação e o uso que é feito das informações é a mesma. Então, veja, nós estamos tendo um instrumento novo. Nós estamos tendo mais rapidez no manuseio das informações, mas nós não estamos concebendo novos tributos, nós não estamos sendo capazes de elaborar o que nós chamamos de tax design, incorporando novos conceitos tecnológicos. Pelo contrário, nós ainda utilizamos conceitos que foram idealizados em meados do século passado, e o exemplo mais acabado dessa dicotomia é que os dois impostos mais importantes no mundo moderno hoje são o imposto de renda e o IVA. O imposto de renda criado no século XIX, né? Primeiro como um esforço de financiamento de guerra, na Inglaterra como um tributo provisório, e depois, isso ainda estamos falando no começo do século passado, e que depois acabou se perpetuando e acabou, né, sendo utilizado no mundo inteiro como um tributo importante. Mas ele foi idealizado, foi concebido há 130 anos atrás. O mundo mudou radicalmente de lá para cá. O segundo exemplo que eu dou, e o segundo tributo mais utilizado no mundo, um dos mais utilizados no mundo, é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, e que foi concebido na década de 20, né? Inicialmente para ser testado no Japão, que foi o primeiro país que se interessou, logo depois da Primeira Guerra Mundial, em testar um tributo com essas características. São características operacionais que evitavam a chamada cumulatividade, etc., mas que eram adequadas ao mundo industrial que estava em surgimento no mundo moderno de então, que era a linha de produção, era a produção em massa, era o conceito de cadeia de produção. Então, se gestou um tributo, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que foi criado tendo aquelas características do mundo e das formas de produção no mundo daquele período, né? E de lá para cá nós tivemos esta revolução tecnológica da informática. Hoje, todos os conceitos que estão na base desses tributos convencionais estão sendo muito questionados e muito fortemente questionados pela realidade econômica, né? Então, conceitos, por exemplo, como a territorialidade, o conceito de residência, isso perdeu substância no mundo moderno, no mundo digital. Existia no mundo analógico. Era fácil você saber onde era a sede de uma empresa, aonde o lucro era gerado. O país sede da empresa absorvia, né, recolhia o lucro dessa empresa. Hoje nós não sabemos aonde a empresa está localizada quando se baixa um programa, quando se baixa um software qualquer de uma nuvem. Não sabemos se a empresa está no Afeganistão, se ela está na Indonésia, na Lituânia ou aqui na nossa esquina, no Brás, só que não há como identificar e como tributar essa atividade econômica, né? Esse é apenas um exemplo que traz o drama hoje de se enquadrar o mundo moderno em conceitos que foram gerados por uma economia analógica, uma economia linear, uma economia industrial. Hoje é uma economia digital, é uma economia onde não existem cadeias de produção, mas redes de produção, e aonde o mundo não é analógico, ele é digital, não é? E, sobretudo, não é também mais um mundo industrial, é um mundo onde o setor de serviços, com as suas características de não ser uma realidade tangível, cria dificuldades muito sérias para tributos que dependem
de verificação ocular. Hoje, o nosso livro, por exemplo, o nosso sistema de arrecadação de impostos, ele depende de características físicas, qual seja a emissão de uma nota fiscal. Basta não haver a emissão de uma nota fiscal para que este produto ou esse processo de produção esteja à margem do sistema do sistema tributário nacional. Então, o sistema que nós utilizamos tradicionalmente, que é a autodeclaração, não é? É o sistema do autorreconhecimento, da autodeclaração com auditoria, que é o sistema convencional clássico, ele hoje encontra dificuldades enormes, gigantescas para ser utilizado operacionalmente. O que nós observamos, e, portanto, é que o que se busca fazer, e o exemplo da OCDE hoje é um exemplo muito claro dessa realidade com o projeto BEPS. O projeto BEPS identificou hoje onde é que está o lucro gerado. O lucro gerado hoje deve ser atribuído ao país onde está localizada a empresa, mas ninguém sabe onde ela está localizada, ou ao mercado consumidor. É o princípio da origem ou é o princípio do destino? Determinadas características, por exemplo, como a tipificação de produtos, o seu enquadramento em alíquotas, em classificações formais, para você identificar qual é o enquadramento tributário hoje, são enigmas praticamente insolúveis no mundo, onde a cada momento novos produtos são criados e não se consegue identificar se isso é serviço, se isso é indústria, até que ponto as coisas se mesclam e até que ponto esta divisão entre indústria, serviço, comércio faz algum sentido no mundo moderno. Então, esses conflitos, eles existem hoje quando se fala em reforma tributária. Só que, infelizmente, a maior parte dos economistas, a quem cabe a tarefa, como eu disse, de conceber novos sistemas tributários, ela se apega com muita frequência e com uma certa dose, eu diria uma gigantesca dose de indolência e até de preguiça, a dogmas antigos, né? A paradigmas antigos. Ela ainda esgrima argumentos como conceito de cumulatividade, como conceitos de cadeia de produção, como conceito de fiscalização que exige declarações e que hoje são de muito difícil operacionalização, a não ser com um custo gigantesco. O exemplo que a OCDE está dando, ele é dramático. Eu costumo caracterizar aquelas discussões a nível de BEPS, que já está praticamente 8 ou 10 anos já se estendendo e não conseguem chegar a conclusão alguma, há uma tentativa de se colocar muletas no sistema tributário convencional, clássico, ortodoxo, que ainda é regido por esses dogmas, esses conceitos antigos. Então, se colocam algumas muletas, se começam a fazer exigências absolutamente, eu diria, quase que impraticáveis, a não ser com um custo gigantesco, e isso explica o custo de compliance que está explodindo em termos de sistemas tributários mundiais. Isso do ponto de vista operacional. E do ponto de vista dos conflitos, do ponto de vista do contencioso, os senhores, melhor do que ninguém, conhecem esse tema. O ministro Paulo Guedes diz isso, e agora que retomamos a questão da reforma tributária, diz com muita frequência que o contencioso hoje no Brasil chega a praticamente 3 trilhões de reais, quase 50% do PIB brasileiro, contando, enfim, todas as instâncias e todos os conflitos gerados pelo sistema e que vêm se alongando em termos da busca de solução ao longo do tempo, com custo para toda a sociedade. Então, essa é a visão que o economista tem do sistema tributário, né? A busca de novos caminhos e a busca de novos sistemas que permitam um convívio mais harmônico entre setor público e setor privado.
né? E esse convívio mais harmônico, evidentemente, reduz significativamente o chamado custo de transação econômico, que é o custo de compliance, o custo contencioso, o custo de gestão, o custo de administração, etc., que são esses custos adicionais ao que efetivamente se transfere do contribuinte para o poder público. Eu queria finalizar esses temas que chamam a atenção dos economistas, fazendo dando uma brevíssima pincelada dos conflitos na reforma tributária que estão começando a ser discutidos agora, essa semana. E eu mencionei aqui, e eu não vou entrar em todos os detalhes do projeto de reforma tributária, havendo interesse, e se nós tivermos tempo, imagino que ainda vamos ter mais uns 15 ou 20 minutos, eu poderia entrar e esclarecer o que puder, mas o principal conflito hoje está num duelo que está sendo esgrimido hoje entre o governo e o legislativo e, de certa forma, uma boa parte do setor produtivo e boa parte também da categoria dos economistas, que diz respeito ao que é melhor no sistema tributário. Se um IVA, né, um imposto sobre valor agregado, não mais agora partilhado entre União, Estados, município, nunca teve IVA, mas poderia vir a ter, ou um sistema de um tributo cumulativo ou, na melhor das hipóteses, o IVA dual, separando o IVA estadual do IVA federal. Qual é o grande conflito hoje que existe? Né? Nós temos um sistema federativo que me faz acreditar que teremos gigantescas dificuldades em romper e unificarmos todos os tributos, criando o chamado IVA, o IBS, que é o que está sendo proposto na PEC 45. Né? Por que eu vejo esta enorme dificuldade? Porque nós, primeiro, o IVA, um imposto sobre valor agregado, pela própria técnica de arrecadação, a forma como ele funciona, é um imposto que tem uma vocação e foi direcionado para países de gestão unitária, para países de administração unitária, né? Como uma boa parte dos países europeus. Federações, todas, têm gigantescas dificuldades com IVAs, com impostos sobre valor agregado. É fácil, é só olhar. Canadá é uma confusão, Brasil nem se fala, Índia está agora querendo reformar o seu IVA também, há 10 anos estão trabalhando nisso, não conseguem, Argentina também é um horror, a Austrália fez agora uma reforma tributária, mas também com custos enormes, o único país que tem tido um certo sucesso na administração de um IVA moderno é a Nova Zelândia, que é um país que tem características muito diferenciadas da brasileira. A Alemanha é outro exemplo que é dado também, onde funciona, mas eu vou já expor o porquê que na Alemanha se conseguiu alguma harmonização em termos de administração do IVA. Né? A maior federação do mundo não tem IVA, que é os Estados Unidos. E não quis cair nessa esparrela. E se nega terminantemente, há mais de 100 anos, em implantar um sistema de tributação de consumo sobre valor agregado. Né? O porquê disso? Bom, em primeiro lugar, porque o próprio princípio federativo, ao dar autonomia e competências tributárias diferenciadas para estados, gera conflitos, gera guerra tributária, gera, através de interesses distintos, legislações distintas, e isso aumenta o conflito e cria uma enorme ineficiência e aumenta o custo de compliance do sistema. E nós vivemos isso, eu não tenho a menor necessidade de mostrar aos senhores as dificuldades que nós enfrentamos aqui no nosso IVA. Só que quando, aliás, curiosamente, o Brasil foi o primeiro país no mundo a implantar um imposto sobre valor agregado, pela dupla Roberto Campos Bulhões, na reforma 65-66. A França havia experimentado
quase que de maneira muito parcial, muito experimental, o IVA, mas em larga escala, em âmbito nacional, o Brasil foi o primeiro país no mundo que implantou o IVA. Foi uma coragem extrema, quer dizer, o país naquele momento foi extremamente inovador quando implantou o IVA no Brasil. Só que foram cometidos dois erros, dois pecados capitais. O primeiro deles, a gestão desse IVA não foi concedida à administração central, mas sim às entidades subnacionais, ou seja, aos estados, quando se criou o ICMS. E daí a dificuldade que foi reproduzida aqui de se criar IVA em países federativos, dando competências tributárias aos estados. O segundo pecado capital é que, além de se dar a gestão desse IVA brasileiro às entidades subnacionais, ainda se partilhou os setores econômicos em competências distintas. Se deu à indústria a um IVA federal, que é o IPI. Se deu o comércio ou a circulação para os IVAs estaduais, 27 IVAs estaduais. E se deu o setor de serviço para os municípios, com a criação de um imposto que é o ISS, e esse é um imposto cumulativo. Então, vejam, dois pecados capitais. Primeiro, se partilhou a gestão, e segundo, se compartilhou também vários segmentos, cada um tendo domínio sobre determinados setores. E no mundo onde eu descrevi agora há pouco para os senhores, onde essa distinção entre o que é indústria, o que é serviço, o que é comércio, cada vez mais se confunde, nós estamos no meio de uma absoluta confusão conceitual que leva a um gigantesco contencioso, que leva a interpretações, porque é simplesmente impossível nós consolidarmos uma jurisprudência num mundo em constante mutação, onde o fato gerador tributário está em constante mutação. Então, a nossa experiência com o IVA é dramática. E a PEC 45 tenta fazer isso, tenta solidificar na estrutura tributária brasileira um imposto que é ultrapassado do ponto de vista conceitual pelo seu distanciamento da realidade econômica, do mundo digital, e, ao mesmo tempo, em franco conflito com um sistema federativo que governadores e prefeitos, pelo menos no estágio de maturidade dos debates, ainda não estão dispostos a abrir mão. Não é? Então, eu vejo com grande preocupação o andamento dessa reforma tributária e o mais quase que jocoso de tudo. Eu estou vendo a repetição de um filme que a cada 4 anos eu vejo nos últimos 30 anos. É o mesmo projeto tributário que é apresentado. Foi pelo Mussa Demes, foi pelo Virgílio Guimarães, foi pelo Sandro Mabel. Todos esses relatores, a cada legislatura tem um relator de reforma tributária que apresenta o mesmo projeto, ou seja, um imposto único de consumo unindo União, estados e municípios. Isto, a curto prazo, não será conseguido. A alternativa, e eu quero finalizar isso aqui, Antônio Luiz, só dando uma rápida pincelada no modelo federal. O governo federal, evidentemente, está vendo um grande conflito e não deseja embarcar nesse projeto, não está apoiando a PEC 45 e está adotando um modelo do IVA dual, ou seja, vamos criar um IVA federal, deixa os estados aperfeiçoarem o seu ICMS, mas se eles forem desenvolvidos de forma harmônica, quem sabe com a maturação desse sistema, lá na frente se chegue a uma fusão e aí, quem sabe, a um imposto único. Mas o conflito está posto, a dificuldade é muito grande, há um conflito entre o executivo e o legislativo nesse aspecto. E, além disso, e eu finalizo com essa observação, a criação de um IVA, seja do governo federal, seja da PEC 45, que seria o IVA nacional, ele vai implicar um gigantesco aumento de carga tributária para o setor de serviços. Como compatibilizar uma justa distribuição do peso desse ajuste tributário? O governo federal deseja desonerar a folha de pagamentos, que é o principal insumo do setor de serviços,
E no momento em que o setor de serviços deixaria de contribuir com a desoneração de sua folha de salários para o INSS, com a alíquota de 20%, a receita não pode ser perdida e o governo tem proposto um tributo sobre movimentação financeira, esse sim um tributo mais moderno, mais fácil de ser arrecadado, sem contencioso, sem custos, porém cumulativo, que gera todo aquele debate entre queremos ou não um imposto cumulativo, um imposto em cascata, ele é eficiente, não é eficiente, ele é mais barato, ele é mais caro. Então, o que eu tentei colocar hoje aqui para essa discussão, então, Luiz, desculpe se eu passei, Não, você tá tinha me tudo bem, dado não. mais ou menos uma meia hora e eu acho que Não, tomei uns tá bom. 45 minutos, a visão do economista sobre o sistema tributário. O que eu tentei trazer foram os pontos de conflito, as dificuldades, que têm tudo a ver com a arbitragem, porque a arbitragem, em realidade, é um instrumento gerado a partir desse debate, e a partir da falta de conclusão desse debate, a partir dos conflitos gerados por essas variáveis que eu tentei delinear aqui para todos. Eu acho que é um papel importantíssimo, fundamental, e eu diria que pode contribuir muito para nós mudarmos a percepção que o empresário brasileiro tem do sistema tributário brasileiro. Nós precisamos mais agilidade, nós precisamos mais flexibilidade, nós precisamos de maior entendimento e, sobretudo, fazer com que a sociedade como um todo participe desse debate e não apenas seja regida pelo rigor da legislação, ainda estando baseado em preceitos de 100 ou 120 anos atrás, quando o mundo está mudando muito, muito rapidamente. Muito bem, Marcos. Eu agradeço imensamente a sua apresentação e realmente nos transportou para um mundo diferente daquele que nós temos vivido agora, ultimamente, inclusive nessas discussões do IBAT. E o histórico que você coloca nos dá assim uma visão muito interessante do momento presente, né? Esses 130 anos que você fala, são coisas que nós, de cabelo branco, ainda podemos lembrar algumas coisas, mas os mais moços que estão conosco certamente não se lembram desses tempos de Roberto Campos, de 64, 65, essas coisas todas, né? E realmente foi uma ampla visão que nos deixa assim satisfeitos, por um lado, por saber o que está ocorrendo, por ter essa lembrança histórica, mas, por outro lado, eu confesso a você que fiquei um pouco preocupado, porque parece que não tem solução. Parece que nós não vamos conseguir chegar a um modelo eficiente, a um modelo que traduza as facilidades que o tempo moderno, que o computador e a informática podem nos ajudar. Quer dizer, quebrar esses paradigmas todos. Isso deixa um pouco preocupado. Não sei se meus netos vão conseguir ver um mundo diferente desse que nós estamos vendo hoje. Então, realmente, a sua exposição foi um passeio maravilhoso para que a gente tenha presente toda essa história e possa, daqui para frente, talvez, adquirir mais força para influir que a sociedade e que a política, enfim, chegue a uma situação melhor, de menor custo, de maior facilidade. E realmente, muito obrigado. Eu agora temos algumas perguntas que estão sendo feitas. Eu acho que a gente pode abrir o fone para que os nossos participantes possam perguntar diretamente. Então, eu vou pedir a Valéria que abra o microfone e quem está podendo fazer alguma pergunta, o nosso presidente Pasqualin certamente vai puxar a prosa fazendo alguma indagação a você. Fala, Pasqualin. Eu achei fantástica esse passeio, vamos dizer assim, essa viagem que o professor Marcos Sintra fez sobre a situação, a construção de um sistema tributário eficiente e a dificuldade de fazer isso no Brasil. Eu acompanho as tentativas de reforma tributária
já há tantos anos, e a dificuldade de se conseguir fazer alguma coisa eficiente nesse sentido. E, por isso, o grande contencioso tributário que um sistema muito remendado como o nosso e com deficiências conceituais e operacionais, contencioso que é inevitável e que coloca contribuintes e estados, municípios e a União em litígio muito frequente, muito ruim para a economia, para a sociedade como um todo, para o empresário contribuinte como uma alavanca, como um motor de geração de riqueza no país. Além do custo da própria máquina tributária de arrecadação do tributo. Esse passeio de uma felicidade muito grande, professor Marcos, de mostrar a quem está nos vendo ou nos assistindo e que virá assistir a esse programa que está sendo gravado, essa troca de ideias que a gente está fazendo, mostra que há muito o que fazer e a perspectiva do Antônio Luiz de que será que nós vamos ter uma saída para isso? Claro que temos, sempre tem. E a ferramenta que nós, no IBAT, queremos desenvolver no Brasil, que é a arbitragem tributária, é uma ferramenta não para discutir, não para formulação de sistema tributário, mas uma ferramenta para tratar melhor o efeito de um sistema deficiente como o que nós temos, e tratar melhor do ponto de vista técnico, do ponto de vista de tempo e do ponto de vista de qualidade da solução que possa ser produzidas através da arbitragem tributária. A pergunta que eu queria lhe fazer, inaugurando talvez essa discussão, seria: esse peso de 3 trilhões a que você se referiu, professor Marcos, de tributos represados no contencioso tributário estatal, como a arbitragem vai poder aliviar isso, uma vez que ela é uma prática que não tem a multiplicação que tem o judiciário, que tem os tribunais administrativos, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, e tribunais administrativos também na esfera municipal, que há vários. Como a arbitragem, através de câmaras privadas, em matéria tributária, pode aliviar essa tensão do contencioso entre as administrações e os contribuintes? Pois é, Pasqualini, eu acho que, em primeiro lugar, a arbitragem, ela, uma vez regulamentada, autorizada e utilizada, como alguns exemplos de outros países, que eu não sou especialista, não conheço, mas imagino, o caso que se cita muito é Portugal, onde estou aprendendo isso aqui no IBAT, que tem um certo sucesso, vai solucionar de maneira mais ágil esses conflitos. Existem algumas estimativas que mostram o seguinte, que um contencioso tributário de porte importante, que envolva algumas variáveis conceituais importantes, ela tem prazos de solução extremamente longos. Por exemplo, é 1 ano e meio a nível administrativo dentro da própria Receita Federal, dentro das delegacias da própria Receita Federal. Depois, se for para o CAF, o prazo médio no CAF, em casos importantes, onde não haja já uma jurisprudência consolidada, etc., é de aproximadamente 6 a 7 anos para
sair do CARF. E depois, se for para o judiciário, outros 8 anos. Então, o número que nós tratamos dentro do Ministério da Economia é que, nesses casos mais importantes, nesses casos mais emblemáticos, nós temos prazos aí que podem chegar a 15, 18 anos para a solução desses conflitos. O que isso significa em termos de custos para a sociedade é uma coisa gigantesca. Não só do ponto de vista administrativo, mas eu vou inverter a equação. Do ponto de vista daqueles que se utilizam desses prazos alongados, desses recursos, para atingir objetivos próprios, antissociais, de simplesmente postergar o recolhimento de impostos, de praticar todo tipo de evasão, legítima ou ilegítima, enfim, gerando todo... Enfim, então eu acho que o contencioso, a arbitragem, seria um instrumento muito importante para solucionar aquele primeiro quesito que eu mencionei, que o economista analisa, que é a questão da economicidade, da simplicidade e, de certa forma, também da própria eficiência. Né? Veja, não existe sistema tributário perfeito. Todo sistema tributário vai sempre ter o contencioso. Agora, se nós tivermos uma possibilidade de dirimir esses conflitos de maneira ágil, rápida, consensual e mais dinâmica, logicamente nós estaremos tendo um sistema tributário melhor. Então, eu vejo, daí a razão de eu ter me interessado em conhecer o IBAT, isso como um instrumento fundamental para que nós possamos avaliar o nosso sistema de maneira mais positiva. E eu queria só mencionar para o Antônio Luiz que eu não sou pessimista, não, Antônio Luiz. Pelo contrário, eu acho que as coisas elas acontecem assim, muito subitamente. Eu não me lembro quem, parece que foi o Stalin que disse alguma coisa, eu não sei se eu vou reproduzir bem, que existem décadas em que nada acontece e existem semanas em que décadas acontecem. Eu acho que foi o Stalin que disse isso. Oxalá. Então, às vezes, esses momentos de disrupturas, eles são muito rápidos. Porque, subitamente, a sociedade se apercebe, às vezes, de determinadas realidades e rápido. Por exemplo, eu me pergunto, essa pandemia não terá sido, quem sabe, um desses elementos que deflagre um processo de revisão de formas de pensar e de conceitos? Por exemplo, hoje, o que fez o governo estar adotando a desoneração de folha através de do uso de um imposto tipo CPMF foi a pandemia. O ministro está impressionado de ver que surgiram, de repente, 30 milhões de invisíveis, que são aqueles informais, aqueles a quem o Estado não oferece nenhuma garantia, não dá nenhum privilégio, nenhum benefício, mas que agora, subitamente, surgiram do nada e têm que ser acudidos. Este momento gerou o quê? Uma preocupação gigantesca com empregabilidade, com a condição de facilitar a geração de emprego e renda. E isto propicia esse debate da desoneração de folha e, quem sabe, a introdução de um imposto moderno e compatível com o mundo digital, que é a tributação sobre movimentação financeira, resgatando a antiga CPMF, que é satanizada como um imposto ineficiente, etc. Enfim, então, eu sou otimista. Eu acho que nós estamos passando por um processo de revisão de conceitos e, quem sabe, muito em breve a gente consiga avançar. Oxalá, você tenha toda a razão e eu vou ficar satisfeito essas coisas acontecerem ainda no meu tempo por aqui. Olha, nós estamos com os microfones abertos, a quem quiser fazer alguma pergunta. Eu então digo que alguém que vai fazer, anuncie seu nome e formule a pergunta diretamente ao professor Marcos. Nós temos ainda 5 a 7 minutos de tempo para continuarmos no nosso trabalho aqui. Quem vai falar? Jean-François volta a falar. Não, Jean-François, sua vez. Eu fiquei muito contente de ver a percepção muito moderna que você tem hoje do antagonismo entre o mundo tributário e o mundo econômico que existe. Temos um mundo
tributário que ficou no século XIX, XX, e um mundo econômico que vai do XXI para mais. Isso impõe exatamente como o senhor falou, temos que ter ideias novas, e não com a ideia do tempo do japonês, que tiver a ideia da IVA, ou da TVA em francês, né? E que realmente hoje devemos ter instrumentalização diferente, moderna, para apreender o mundo moderno do jeito que ele existe. E isso é que o senhor exatamente falou, tem que os economistas quebra a cabeça, tira um pouco, faz trabalhar a matéria cinza para encontrar justamente o caminho para ter um imposto mais justo, né? Agora, quando você fala que o Guedes vem falar que tem 30 milhões de brasileiros que ele descobre, acho que ele não está vendo as estatísticas que são publicadas pelo IBGE e companhia, porque só faz o cálculo 1 mais 1 sempre dá 2. Então, acho que isso é outro ponto. Mas é fundamental que temos que reinventar, não a roda, mas um sistema, e que as pessoas comecem a trabalhar sobre isso e não, efetivamente, quando você vê hoje em dia, entre Estado, município e a União, hoje em dia é a mesma coisa do que água, óleo e areia, né? Então, um vai no fundo, outro fica na superfície e outro fica no meio. Então, falando isso daqui, justamente, a arbitragem e outros meios de resolução de conflitos são instrumentos novos que, obviamente, deverão e devem ser utilizados pelo setor tributário para simplificar e para agilizar a arrecadação e, principalmente, para as empresas não ficar no balanço de provisão durante 10, 15 anos sem saber como vai ser o resultado de um procedimento administrativo e judiciário. Isso é o que eu queria falar. Muito bem. Bom, eu acho que só para comentar rapidamente, eu acho que esse é o grande conflito que nós vivemos hoje, né? É abrir a cabeça de toda a sociedade para ideias novas, mas de uma maneira proativa, de uma maneira preventiva, abrindo o debate. Eu, de certa forma, eu vejo que todo o debate da reforma tributária ele acaba sendo direcionado para objetivos assim tão ambiciosos que acabam dificultando resultados. Eu mesmo cometi esse erro. Eu, há 20 anos atrás, propus a ideia do imposto único. Um dos primeiros que propôs juntar toda a tributação municipal, federal, estadual em cima de um tributo sobre movimentação financeira fui eu. Isso eu fiz em 1991, num artigo na Folha de São Paulo que eu chamei de Por uma Revolução Tributária. Hoje eu vejo que isso é um sonho. Hoje, dada a nossa realidade, é um sonho. Por outro lado, eu vejo, por exemplo, pessoas como Everardo Maciel. Quando se discute reforma tributária com ele fala, Marcos, nós temos tanta coisa para fazer sem reforma, melhorando processos, melhorando o sistema, trazendo um mínimo de racionalidade à estrutura conceitual que existe hoje, que nós não podemos querer dar um passo de 20 léguas quando nós precisamos primeiro corrigir aquilo que está ao nosso redor e que pode fazer uma diferença muito grande. Por exemplo, esse projeto que o governo apresentou agora, eu tenho consultado muitos tributaristas, participo de vários grupos, está sendo muito criticado por ter uma redação extremamente dúbia. Eu hesito em dizer mal feito, porque eu não posso opinar. Mas que, segundo a avaliação desses juristas, com quem eu converso com muita frequência, vai potencializar o nível de conflito existente. Então, se quer simplificar, mas em realidade nós estamos complicando. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer sem ter esse nível de ambição assim tão forte, tão alto, querer mudar o mundo, como, por exemplo, mudar a Federação Brasileira. Isso é uma coisa que vai demorar gerações para ser feita. Não vai acontecer de imediato. Muito bem. Tem mais alguém que queira formular uma pergunta? Nós podemos ainda gastar uns 2 minutinhos aí. Os microfones estão abertos, é só anunciar o nome.
Pelo visto, eu acho que as pessoas ficaram tão encantadas com a palestra do Marcos que resolveram ficar bem quietinho, porque realmente a exposição foi de uma forma tal que, de certa maneira, calou a nossa boca, porque nós estamos acostumados a discutir o artigo, a decisão do juiz, a decisão administrativa, porque o imposto é assim, é assado, e agora tivemos um verdadeiro brinde de bom gosto para a nossa cabeça melhorar. Eu acho que nós podemos realmente agradecer, Marcos, foi muito interessante, vai ficar gravado, vai ter o nosso pessoal e pessoal de fora também vai poder ter acesso. E, oportunamente, vamos convidar você para continuar conversando conosco nesse intento de fazer com que as vozes ecoem e que a sociedade passe a mudar, quem sabe até no nosso próprio tempo, né? Não precisamos esperar muito. Muito obrigado, Marcos. Imagina, muito eu obrigado. que agradeço. Obrigado, Foi Pasqualinho, Jean-François, você, Antônio Luiz, a todos que estiveram aí ouvindo essa fala que provavelmente deve ter sido muito tediosa. Não, mas, ao contrário. Para mim foi muito interessante tentar ver essas duas visões do processo tributário, né? O lado operacional, o lado da sua funcionalidade e o lado da sua conceituação. E eu acho que essas duas coisas precisam estar muito juntas. Quem sabe não seja esse distanciamento entre aquele que pratica o sistema tributário, que são os advogados tributários, e o economista que fica bolando esses novos sistemas, essa falta de diálogo, essa falta de contato, quem sabe é responsável por esse distanciamento que está gerando esses conflitos tão fortes. Eu acho que o trabalho conjunto de todos nós pode ser muito útil na configuração de um novo sistema. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. E é exatamente isso que você está falando, essa conjugação de economista com advogado, que você de início falou, mas o que eu vou fazer no IBAT se eu não sou advogado? Eu falei, não, vai sim, nós vamos precisar de você e dessas ideias econômicas. Assim. Então, muito obrigado, Marcos. Até uma próxima vez. Eu que agradeço. Vez. Até logo, então. Vamos fechar a reunião. Está muito obrigado. Até trabalho. Logo. Obrigado. Vamos lá.